Boa noite, meu povo! Vamos chegando que hoje a gente vai falar sobre contaminação e enxaqueca. Eu ainda não postei nos stories o resultado da enquete que eu fiz com vocês, mas só pelo que eu vi das respostas que vocês tinham dado, já fiquei assustada. Muita gente por aí se identificou e tem muita gente que tá contaminada. E hoje eu vou explicar melhor pra vocês como que é essa contaminação, que contaminação é essa, qual que é o impacto que ela tem no nosso corpo. Boa noite, meus amores. Então, antes da gente começar a falar, queria pedir para vocês não esquecerem de enviar essa live para alguém que você sabe que precisa entender um pouquinho melhor sobre o seu corpo. Oi, Cris, tudo bem? As meninas do Rotinas Diárias aqui presente, que delícia. Gente, como combinado, não sei se todo mundo sabe, tem gente nova por aqui. Quem for nova por aqui vai dizendo aí que é novo pra gente saber quem é da galera nova que tá chegando. Tô vendo que tem muita gente da galera antiga que já sabe do nosso combinado. Então, durante as nossas aulas, durante os aulãos, durante as lives, a gente sempre faz acompanhado ou de uma xícara de chá bem gostosinho ou da nossa garrafinha de água pra bater a nossa meta hídrica. Boa noite, Ana! Então, quem aí tá na água e quem aí tá no chá? Hoje eu tô no garrafão de água. Bebi pouca água hoje. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Então corre lá na cozinha, pega um copo de água pra você acompanhar a gente durante esse aulão, tomando a sua água e batendo a sua meta hídrica, beleza? Vamos lá. Gente, antes de mais nada, comentem aí pra mim. Quem respondeu stories, seja bem-vinda, Érica. Comentem aí quem viu os stories, se vocês se identificaram ou não com aqueles sintomas que eu listei lá pra vocês. E por que isso é tão importante, né? Olha só, já tem gente... A Cíntia já tá fazendo chá, que excelente, arrasou, gente. Arrasaram, vamos lá. Por que é tão importante a gente falar de contaminação e enxaqueca, tá, gente? Porque é um daqueles fatores ocultos que tá presente no nosso dia, todos os dias, basicamente, e que vão estar influenciando, sim, no funcionamento do nosso corpo. O que eu sempre trago aqui pra vocês, no empoderamento da enxaqueca, é que o equilíbrio do nosso corpo é a base para que a gente não fique vulnerável a diversos gatilhos que vão levar a gente às crises de enxaqueca. Então, quando a gente trata a enxaqueca aqui no empoderamento, a gente não trata só do seu sintoma. O nosso objetivo não é só fazer com que você tenha menos dor. Não. O nosso objetivo é fazer com que você tenha uma melhora na sua qualidade de vida. E isso passa por reequilibrar o teu corpo, controlar os episódios de crises de enxaqueca, com certeza, mas a qualidade de vida ela vem de um corpo em equilíbrio. E é por isso que a gente vai falar sobre contaminação e enxaqueca aqui hoje. Eu vi que teve muita gente que se identificou com os sintomas que eu listei lá. Então, por exemplo, alterações na tireoide, pessoas que têm TPM muito intensas, pessoas que têm muita dificuldade em perder peso, tá? São alguns dos sintomas que podem estar mostrando aí que algo não tá legal, tá? E aí logo depois a gente fez algumas perguntas, né? Então, por exemplo, se você consome óleo, manteiga ou margarina que vem em embalagens de plástico, vocês devem ter percebido que em todas as perguntas que eu fiz, eu relacionava ao plástico, né? Porque o plástico, ele tá presente no nosso dia a dia, né? E a gente precisa entender, então, e começar a utilizar esse plástico com mais sabedoria. E eu vou explicar pra vocês o porquê disso. Enviem aí, tô achando que tem muito pouca gente pro tema importante que é. Gente, vocês vão ver que essa aula aqui vocês não encontram em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu dei ela uma única vez aqui no perfil. As meninas não bateram a meta na época. Ficaram desesperadas que perderam essa live, né? Então, dessa vez, vamos bater a meta aí. A gente precisa engajar, tá bom? Vamos lá, então, gente. Eu tô aqui com a minha colinha. Vocês vão ver de vez em quando dando uma olhadinha aqui, porque é muito conteúdo e muitos nomes específicos pra lembrar, mas vamos seguindo, tá? Então, vamos começar a falar do qual que é essa contaminação que a gente pode estar sofrendo, né? Então, você já deve ter imaginado que tinha uma relação aí com plástico, porque todas as perguntas que eu fiz falavam de plástico, mas qual é a relação? O que é que esse plástico tem a ver e o que é que isso tem a ver com a sua enxaqueca? Vamos lá, então. A
contaminação que a gente estava conversando é a contaminação de xenoestrogênio ou os xenoestrógenos, tá? Então a gente pode chamar de xenoestrogênio ou xenoestrógenos. Você deve falar, nossa, esse nome não é estranho, já ouvi alguma coisa parecida. E já mesmo. Xeno vem de estranho, tá? E estrógeno de estrogênio, tá? Então é um estrogênio estranho. Uai, como assim estrogênio estranho? Vocês já sabem que o estrogênio é um hormônio produzido no nosso corpo e que ele tem um papel extremamente importante, principalmente quando a gente fala na saúde da mulher. Ele tem um papel muito importante no nosso ciclo menstrual. E é por isso que alterações nesse estrogênio podem piorar as nossas TPMs, podem piorar as crises de enxaqueca menstrual, mas também podem levar a desequilíbrios, vamos dizer assim, mais importantes, como se já não fosse importante essa piora no ciclo menstrual, tá? De enxaqueca no ciclo menstrual. O que acontece? A gente entendeu então, a gente tem esse xenoestrogênio, mas o que é esse xenoestrogênio? Onde que ele está presente? Esse estrogênio falso, esse estrogênio estranho, ele também recebe o nome de estrogênio ambiental. Ele é um estrogênio que ele é produzido em laboratório. Então, ele é um composto químico produzido em laboratório. E é amplamente utilizado na indústria, tá? E vocês vão observar aqui, conforme eu for trazendo na aula, que ele é presente na indústria em diversos setores. Ele tá no setor da alimentação, ele tá no setor de produtos de limpeza, ele tá no setor de cosméticos, ele tá no setor de todos os setores, gente. Em todos os lugares a gente pode ter essa contaminação por xenoestrogênio, tá? E aí que a gente tem que ficar atenta. Vamos lá, por quê? O que acontece? Esse xenoestrogênio, então, ele é fabricado em laboratório, ele é um composto químico, e ele vai agir no nosso corpo confundindo os nossos receptores celulares. E aí você deve pensar, Fer, e aí? Mas como é que ele faz isso? E qual que é o impacto disso? Bom, como que ele funciona? Ele pode chegar no nosso receptor e imitar o papel de um estrogênio. Então, a gente tem o nosso estrogênio normal no corpo, nosso estrogênio natural, que tem seus benefícios, que a gente precisa ter. Vocês já sabem, já aprendemos aqui que na primeira fase da menstruação é o hormônio, na primeira fase do ciclo menstrual, é o hormônio que tá mais em alta, né? Então, ele tem um papel muito importante no nosso ciclo menstrual e na regulação hormonal do nosso corpo, tá? A gente tem esse estrogênio natural e a gente tem o estrogênio, esse xenoestrogênio. O que vai acontecer? A gente tem lá o receptor. E aí, o que esse xenoestrogênio ele pode fazer? Ele se encaixa nesse receptor e imita esse estrogênio. Consequentemente, o que vai acontecer? A gente pode ter um aumento dos nossos níveis de estrogênio. E esse estrogênio em excesso, ele pode levar a gente ao que a gente chama de predominância estrogênica. Mas esse xenoestrogênio, ele também pode fazer outra coisa. O que ele pode fazer? Ele pode, quando ele se encaixa lá naquele receptor, ele não faz o papel do estrogênio. Ele só mostra para aquele receptor que tem estrogênio lá. Daí o teu corpo vai entender assim, não preciso produzir estrogênio, já tá o estrogênio lá no receptor. E aí o que vai acontecer? Isso também pode te levar a uma predominância estrogênica, quando você vai ter a proporção do nível de progesterona em desequilíbrio, tá? Então, o nível de progesterona vai estar sempre muito mais alto do que o nível de estrogênio, tá bom? Então, esses dois cenários, eles podem levar você ao que a gente chama de predominância estrogênica. E qual que é a repercussão dessa predominância estrogênica? Além de alguns sintomas que vocês com certeza já sabem, que vai ser aquela TPM mais exacerbada, que vai ser a dificuldade de perder peso, vai ser a diminuição da libido, são diversos impactos na saúde, principalmente, gente, na saúde da mulher, tá? Então, eu vou trazer muito aqui saúde da mulher, quando a gente tá falando de xenoestrogênios, tá bom? O que a gente tem que entender? Então tá, existe essa substância química que tá presente em um monte de coisa e que eu já vou explicar em quais são essas coisas. E essa substância química, ela pode fazer o papel do estrogênio, imitar o papel do estrogênio no receptor, ou ela pode só se encaixar lá e falar pro teu corpo, ah, não precisa de mais estrogênio, já tem aqui. E não é verdade. Então, em qualquer um desses dois cenários, esse xenoestrogênio, ele vai ser maléfico pro nosso corpo, tá? E o que acontece dentro desse quadro? Qual que é a grande repercussão desse xenoestrogênio? Ele é que a gente chama de disruptor endócrino, né? Ele altera o funcionamento dos nossos hormônios.
E a gente sabe a importância dos hormônios em equilíbrio, né? Se a gente tem um corpo no qual os nossos hormônios estão em desequilíbrio, a gente favorece sim o surgimento de crises de enxaqueca. Por isso que eu sempre falo aqui pra vocês que um corpo em equilíbrio é o maior inimigo das crises de enxaqueca, tá? Então, se a gente tá em busca desse corpo em equilíbrio, a gente tem que ficar de olho nesse xenoestrogênio. Onde que a gente vai encontrar esse xenoestrogênio? A gente pode encontrar ele em diversas formas, tá? Eu vou trazer aqui 4 formas principais onde a gente encontra esse xenoestrogênio, que vai alterar o funcionamento dos nossos hormônios, vai desequilibrar o nosso corpo e, como consequência, você vai ser mais vulnerável a diferentes gatilhos. Então, não é que se você tomou água na garrafa de plástico, você vai ter crise de enxaqueca. Não. Mas lá, você pode ter a contaminação por xenoestrogênio e o seu corpo vai estar em desequilíbrio e aí ele se torna mais vulnerável a outros gatilhos. É por isso que quando a gente consegue o equilíbrio do nosso corpo, a gente começa a controlar nossas crises de enxaqueca, os nossos gatilhos mudam. Por quê? Porque muitas vezes aquele alimento ou aquele fator ambiental ou aquele fator estressor, ele só é gatilho porque o teu corpo já está muito em desequilíbrio no ponto de bala para crise. Daí é por isso que aí, se você sai do seu quarto e vai para o ambiente externo, você tá no escritório com ar-condicionado e vai para o ambiente externo que tá sol, pá, a crise de enxaqueca vem. Daí é por isso que aí um dia você atrasa meia hora do seu almoço e pá, a enxaqueca vem. Por quê? Porque teu corpo já está no ponto de bala para ter uma crise. Ele só precisa de um empurrãozinho. E o que tá deixando esse teu corpo no ponto de bala para crise? Essa contaminação por xenoestrogênio nesse caso. E a gente vai falar melhor sobre isso. Então eu falei que eu vou trazer 4 dos principais exemplos de onde a gente encontra o xenoestrogênio, tá? Esses componentes que alteram o funcionamento dos nossos hormônios. Então o primeiro é muito conhecido de vocês e eu quero que vocês comentem aí pra mim. Vocês já ouviram falar do BPA? Comenta aí pra mim quem já ouviu falar do BPA. O BPA é uma substância muito comum no nosso dia a dia. Vocês já devem ter visto que agora tem até mamadeira, potes, que tá escrito, potes de plástico escrito BPA Free. Mas que raio que é BPA? Mas pra que serve esse BPA? Mas o que faz esse BPA? Vamos lá. O que acontece? O BPA, eu vou até dar uma olhadinha na cola pra não falar besteira. A gente vai encontrar ele em conservantes de alimentos, principalmente enlatados. A gente tem um estudo norte-americano que trouxe que em 40% dos alimentos enlatados a gente tem esse BPA, tá? E esse BPA é um xenoestrogênio, ou seja, ele desequilibra o nosso corpo, ele altera o funcionamento dos nossos hormônios, tá? Exatamente. A Roberta comentando aqui, né? Nos Estados Unidos são muito mais preocupados com isso do que aqui no Brasil. Exatamente, mulher. Aqui parece que, ó, tanto faz como tanto fez, tá? E a gente precisa tomar cuidado com isso. O que acontece? Então, esse BPA, ele não tá presente só no plástico. Ele também tá presente no plástico, como eu já dei exemplos pra vocês. Então, vocês veem que agora, mais recentemente, começou uma preocupação em relação a isso, que até se fala em mamadeiras, BPA Free, potes, BPA Free, garrafinhas, BPA Free, né? Então, a gente encontra ele no plástico, tá? Mas ele também tá presente em alimentos enlatados. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Qual é a frequência com que você consome alimentos enlatados? Comenta aí pra mim. E aí, eu não tô falando só da sardinha e do atum em lata. Aquele milho em lata, ele também conta. Aquela seleta em conserva também. Aquele grão de bico em lata também tá contando. Aquele molho de tomate em lata também tá contando. Qual a frequência? Quantas vezes na semana você consome algum alimento enlatado? Comenta aí pra mim que a gente vai conversar sobre isso. Enquanto vocês vão comentando, a gente já vai chegar a falar sobre isso. Olha, a Aninha já não consome mais enlatados há 1 ano. Boa, Aninha.
Uma excelente escolha. O que que acontece? Quando a gente consome esses enlatados com frequência, a gente vai tendo essa contaminação por esse BPA. E essa contaminação, gente, é acumulativa. Então, ela vai juntando e vai alterando o funcionamento do nosso corpo. Isso não quer dizer que eu comi um milho enlatado, eu vou ter minha crise de enxaqueca na hora. Vai ser gatilho esse BPA aí. Não. Vai ser ao longo do tempo. Você vai acumulando essas alterações, você vai potencializando ao longo do tempo essas alterações endócrinas no seu corpo, tá? E existem coisas que é bem interessante a gente observar, que a gente tem estudos que mostram que pode ser, por exemplo, que você não manifeste nenhum sintoma de uma contaminação por xenoestrogênio, mas você pode passar essa contaminação pro seu bebê. Então é por isso que a gente precisa ficar muito de olho, né, nessa contaminação, porque ela pode não repercutir na nossa vida hoje, mas a longo prazo ela pode ir passando isso para as próximas gerações. E daí a gente sabe que essa contaminação por xenoestrogênio, a depender de qual composto a gente está falando, ela está relacionada até com o câncer, tá? O surgimento de câncer, de diversos tipos de câncer. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Ali, a grande maioria das pessoas dizendo que não consomem com frequência, só de vez em quando. Então, beleza, passamos nessa. O enlatados, check. Não tem problema, então, se você consome esporadicamente. Uma vez no mês, 2 vezes no mês, ok. Não é um grande problema. Mas, vamos falar de outro lugar onde tem muito BPA e a gente sempre tá em contato com ele. Qual é a tábua que vocês usam na cozinha de vocês? Comenta aí pra mim. A tábua de vocês é de plástico, é de madeira, é de bambu, é de vidro? Do que é a tábua que vocês cortam o alimento de vocês? Comentem aí pra mim. A gente tem que observar uma coisa. Muitas vezes, a gente vai mudando os nossos hábitos pela praticidade, né? Então, é muito mais fácil a gente pegar, e mais barato até, a gente ir lá e comprar até aquela lojinha de R$1, aquela tábua de plástico. Menina, esse é um dos maiores erros que a gente comete na cozinha. E eu vou te explicar por quê. Essa tábua de plástico, ó, tô vendo bastante gente usando bambu, vidro, mas tem muita gente com a de plástico, né? O que que acontece? Essa tábua de plástico, ela também tem BPA. E quando que esse BPA, ele vai ser liberado no nosso alimento, tá? Pra gente entender, que eu não expliquei isso dos enlatados, tá? Mas isso vale pra todos os componentes, todos os produtos que tem BPA. Esse BPA, ele vai ser eliminado, na verdade, para todos os xenoestrógenos que eu vou citar aqui. Eles vão ser eliminados quando em contato com o calor, tá? Aí você pode pensar, ô Fer, mas a minha latinha de atum, ela fica guardada dentro do armário. Ela não tem contato com o calor. É? E no processo que ela foi feita, e o caminhão que levou ela de lá até o mercado? Será que aquele caminhão ele era resfriado para manter a mesma temperatura? Ou será que ele ficou no sol, que aquele caminhão esquentou e que aquele BPA presente no teu enlatado não foi pra tua sardinha, pro teu atum, pro teu milho, pra tua seleta? A gente tem que observar isso. Então, quando a gente tá falando agora da tábua de plástico, o que que acontece? Essa tábua de plástico, ela não tem problema se você for usar pra cortar o teu pepino, a tua salada. Zero problema. O problema é quando você coloca algum alimento quente nela. Então, por exemplo, fiz um frango grelhado e vou cortar ele em tirinhas pra montar minha salada. Daí eu coloco aquele frango bonitão, bem gostosinho, em cima daquela tábua de plástico. O contato do calor com aquela tábua de plástico libera BPA no teu frango. Você vai comer um frango contaminado. Olha como é sutil. É uma coisa básica, pequena, do nosso dia a dia. E que se a gente pensar que, eu só fiz isso uma vez na semana, tudo bem. Mas uma vez na semana em quantos anos? E o acúmulo disso no teu corpo? Ano após ano. Quantos anos você tem hoje? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos? A nossa contaminação com BPA, ela começa desde neném. Onde é que os nenéns tomam leite? A gente faz a introdução do leite deles aonde? Com a mamadeira. E a mamadeira é feita do quê? De plástico.
E o que a gente faz quando a gente faz o leite? A gente esquenta aquela água, a gente coloca o pozinho, mistura e põe na mamadeira quentinho. O que acontece então? Aquele BPA presente na mamadeira, ele contamina o leite que você dá pro teu neném. O leite que você tomou, que a sua mãe te deu. Então a nossa contaminação, ela começa desde muito cedo. E é por isso que a gente tem até estudos que mostram que até aqui no Brasil, a gente tem as meninas menstruando cada vez mais cedo. Comenta aí pra mim com quantos anos vocês menstruaram pela primeira vez. Se a gente for comparar a idade que vocês que são mais velhas menstruaram pela primeira vez com a idade que as nossas meninas de hoje estão menstruando, vocês vão ficar chocadas. Comenta aí pra mim, com que idade vocês menstruaram? E aí a gente vai percebendo o quanto essa contaminação que parece ser sutil e pequena, ela tá relacionada aí com essas alterações endócrinas. Olha lá, aliás, vocês, ou que tô errada, ou vocês que estão muito pra frente. A grande maioria menstrua muito nova, né? Normalmente, menstrua-se aí, por uns 13, 14 anos. Tem muita gente comentando aqui com 11 anos, né? E a gente já tem isso mostrando comprovado, que as meninas que têm contato com xenoestrógenos muito cedo, elas menstruam mais cedo. Daí você pode pensar, ô Fer, mas se eu não vou dar mamadeira pro meu filho, né? Tá bom, não tenho filho agora, mas quando eu tiver um filho, por exemplo, se eu não vou dar mamadeira, eu vou dar onde? Você pode dar mamadeira, desde que o seu leite, desde que o leite que você coloque lá, ele esteja em temperatura ambiente. Porque ele vai liberar xenoestrogênio, vai contaminar o leite dessa criança se ele tiver quente. Tá. Então a gente já falou de 3 exemplos, dos enlatados, a gente já falou da tábua de plástico, e tudo isso falando de BPA. E a gente já falou então do tábua de plástico, dos enlatados e da mamadeira, né? Pra dar um exemplo de quanto começa cedo essa nossa contaminação. Agora a gente vai falar de uma coisa que talvez vocês nunca repararam. Quando vocês vão numa loja, vocês fazem uma compra, vocês vão no mercado e sai aquele cupom fiscal, aquela notinha lá. Pois é, pausa. Pausa pra Roberta. Roberta. Pois é isso que a gente faz. A Roberta fez uma pergunta. E o alimento quente no liquidificador? Tudo usa o plástico? Pois é. Por isso que se você tem esse hábito, se você quer bater, por exemplo, uma sopa, né, quer fazer um creme, quer bater no liquidificador, o ideal é que você espere ele esfriar completamente, estar em temperatura ambiente pra você bater e depois você leva pra panela e aquece de novo. Ou você compra um liquidificador de vidro. Vocês já pararam pra perguntar, pra pensar por que existe um liquidificador de vidro? Porque não tem contaminação. É mais caro? É, mas a longo prazo ele traz um benefício, ele te protege da possibilidade de outras doenças, inclusive câncer, como a gente já comentou aqui, tá? Então vamos lá. O que eu tava falando? Tava falando, das notinhas. Quando vocês vão no mercado, quando vocês vão numa loja, vocês pegam a notinha fiscal que a vendedora te dá? Comenta aí pra mim. Vocês pegam a nota fiscal? Vocês pegam e fazem o quê? Vocês pegam e guardam? Vocês pegam e amassam? O que vocês fazem? Vocês pegam e jogam fora? Vocês não pegam? Todo mundo pegando a notinha fiscal. E pra que vocês pegam essa notinha? Vocês calculam depois se tava certo? Vocês verificam? Vocês pegam só por pegar e jogar fora? Sabe o que acontece? Uma outra forma de contaminação... Aí, pega e joga fora. Pois é. Uma contaminação muito comum que a gente tem é a contaminação de BPA por essas notinhas. Vocês sabiam? Pois é, a gente chama eles de papéis termossensíveis, né? Que são aqueles papéis que aí depois aparece lá na notinha fiscal. Sabe? Aquele papel amarelinho, às vezes branquinho. Nem tenho aqui porque eu não tenho mais, porque eu não guardo, porque eu não pego mais. O que acontece? Ali, ó, pega e joga fora. Pois é, o que acontece? Esses papéis termossensíveis, eles também têm BPA. Eles também têm esse xenoestrogênio que vai levar essa alteração no nosso sistema endócrino. Então, a gente
precisa tomar cuidado. Essa é uma outra coisa que eu comecei a fazer. Quando é importante, porque eu preciso guardar, isso serve até de alerta para as meninas e meninos que trabalham no comércio, né? Que precisam pegar essa notinha. Aproveitem, inclusive, esse tempo de pandemia, né? Põe uma luvinha nessa tua mão e pronto, você tira a notinha e dá pro cliente. E você que, né, é o cliente, não pega essa notinha. Fer, mas eu quero fazer a contabilidade dos meus gastos. Pede pra ela colocar na sacola pra você. E quando você chegar em casa, você tira isso com uma luva. Você tira isso com papel. Nossa, Fernanda, que frescura. Mas é nisso, gente. É nas pequenas coisas, no dia a dia, que a gente vai se contaminando. Vocês percebem o quanto isso está presente todos os dias na vida da gente. É uma daquelas coisas que a modernização trouxe e que, na verdade, não é benéfica para nossa saúde. Como muita coisa que a gente tem no dia a dia, não é. O que a gente precisa, então? Vocês estão vendo que toda vez que eu dou um problema pra vocês, eu dou uma solução, né? Eu tô dizendo como fazer, tá? Não vim aqui só pra dar problema pra vocês ficarem desesperadas. Meu Deus do céu! Cabeça explodindo. Não, eu vou dando uma solução pra cada uma dessas fontes de contaminação de vocês, tá? Então, vamos lá. Pensem, então, agora. Repensamos nisso. Aí, agora eu fiquei pensando. A gente falou da mamadeira, né? E desses plásticos aí, desses potinhos. Mas tem plastiquinho, tem mamadeira, tem plástico BPA free. Vocês já compraram BPA free? É mais caro, né? Pois é. Mas, sabe o que acontece? No lugar do BPA, sabe o que eles usam? Eles usam o BPF e o BPC, né? Que são da mesma família do bisfenol. É bisfenol A, bisfenol C, bisfenol S. No final das contas, a gente tem um estudo que mostra que os danos causados pelo BPF e pelo BPA são iguais. Ou seja, a gente tá trocando 6 por meia dúzia. A gente tira o BPA, mas põe o BPF e o BPC. E aí pronto. Ao invés de ter só um disruptor, a gente tem 2. Olha só que lindo. E a gente compra aquela marmita, aquele pote de plástico, aquela mamadeira toda feliz achando que não estamos nos contaminando. Isso é uma estratégia da indústria, tá? E a gente cai, obviamente, porque tudo é movido pelo dinheiro, né? Então a gente precisa consumir. E aí a indústria vai traçando aí umas estratégias pra gente achar que tá melhor, mas tá a mesma merda, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Falamos aqui, deixa eu só pra confirmar, 4 exemplos. Falamos do BPA em relação à tábua, falamos em relação à mamadeira, por exemplo, falamos em relação aos alimentos enlatados e as notinhas, os papéis fotossensíveis. Agora a gente vai mudar. A gente vai deixar de falar do BPA, que já é mais conhecido de vocês, e a gente vai falar da dioxina. Já ouviram falar da dioxina? Quem já ouviu falar? Ó céus! Muita contaminação, né? Quem já ouviu falar da dioxina? A dioxina, ela é um poluente orgânico persistente. O que é isso? A dioxina, ela tá presente no ar, ela tá presente na terra, ela tá presente na água. Aí vocês vão falar, lascou, bebê. Vou fazer o quê? Nem viver de ar dá, né? Tem que ficar numa bolha, né? Porque se pode ter no ar, se pode ter na água, se pode ter na terra, lascou. E pois é, lascou mesmo, tá? A dioxina, ela tá presente em diversos cenários, então ela pode estar presente numa água contaminada, ela pode estar presente num solo contaminado e ela pode estar presente em pesticidas, tá? O que acontece? Como que ela é mais encontrada? A gente tem níveis bastante altos de dioxina em animais, na gordura dos animais. Então, por exemplo, aquela vaquinha tomou uma água contaminada. Aquela dioxina, o que acontece? Ela se acumula na gordura. E não é só do animal, na nossa também. É por isso que não existe níveis saudáveis, toleráveis de dioxina no nosso corpo, tá? Não é tolerável e a gente tem. Então, quanto mais carne animal a gente come, por exemplo, e aí não é só carne, né? A carne, o leite,
a manteiga, o queijo. Quando a gente come tudo isso em excesso e a gente não tem esse controle da saúde daquele animal, a gente tá se contaminando. Porque se aquela vaquinha tomou água contaminada, o leite dela vai estar contaminado. Se aquele boizinho pastou, né? Comeu aquela graminha, aquele pasto, que a terra estava contaminada, vai ter dioxina naquela carne que a gente come. Então, aí você deve estar pensando, Fer, você quer fazer todo mundo virar vegetariano? Não. Eu quero que a gente faça o consumo consciente dos alimentos, entendendo que, principalmente os alimentos de origem animal, eles também trazem muita contaminação. Pega um exemplo que foi outro dia que eu descobri e eu fiquei chocada. Vocês já comeram cupim? Sabe aquela carne cupim? Quem já comeu cupim? Quem já ouviu falar do cupim? Gente, meu Love faz um cupim lasqueado que é maravilhoso. Eu amo cupim. É uma das carnes que eu mais gosto. Eu acho muito saborosa quando você faz ela lasqueadinha assim. Nossa senhora, com um pouquinho de sal, ó. Perfeita. E aí eu super amando comendo cupim, né? Adoro aí. O pessoal conhece cupim, né? Comendo com o maior gosto, lambendo a ponta dos dedos, comendo cupim. E aí que me contam. Vocês sabem onde é que é o cupim? O cupim é isso aqui, ó, do boi. Essa parte aqui, ó. Sabe aquele calombo que o boi tem no pescoço, na parte de cima? É o cupim, tá? Isso é o cupim. Sabe onde é que eles injetam todos os hormônios, todas as vacinas, tudo do boizinho e na vaca? É lá, no cupim. E aí sabe o que a gente faz? A gente come tudo. E aí sabe o que acontece? A gente vai acumulando isso no nosso corpo. Eu vou falar pra você que, obviamente, eu me importo com os animais, né? Eu não gosto de maldade em animais. Mas eu nunca tinha chegado no ponto de pensar em não consumir carne pensando nos animais. Egoísmo meu, confesso, de minha parte, né? Mas, quando eu comecei a entender algumas coisas em relação ao mal que isso faz pro nosso corpo também, além do mal que a gente já tá fazendo pro animal, já assumindo aqui o meu egoísmo e nunca parar pra pensar profundamente em relação a isso, o que me fez começar a pensar nisso foi pensar na minha saúde, né? O impacto que o consumo da carne animal tava trazendo pro meu corpo. E é gritante. Então, a gente precisa pensar. Falando aqui da dioxina, a gente encontra ela, então, principalmente na gordura animal e nos alimentos de origem animal, tá? Então, é por isso, né? Se você não quiser levar para esse lado ambiental, nesse lado de pensar no animalzinho, pensando só em você, sendo bem egoísta, pensando só em você, a gente não deveria consumir proteína animal diariamente. A gente deveria repensar o nosso consumo. Ali, Kelly, depois você me manda por direct qual foi o documentário que eu quero assistir. Tá? A Kelly tá falando de um documentário que ela assistiu em relação a isso também. O que acontece? Pegamos então essa informação. Tá, então eu preciso tomar cuidado e começar a controlar o consumo de proteína animal que eu tenho no meu dia a dia, né? Eu dei exemplo do boizinho, dei o exemplo da vaquinha, mas, gente, isso acontece com a galinha também. Isso acontece com o peixe também, que tá na água contaminada, tá? Outro lugar onde a gente tem bastante dioxina. Eu tô olhando aqui pra ver se eu tô falando certo. Nos pesticidas. É por isso que o consumo de alimentos orgânicos é sempre indicado. Fer, mas é muito mais caro o alimento orgânico. Eu confesso que é. Mas, o que eu quero deixar claro pra vocês nessa aula é que, assim, o que eu tô trazendo pra vocês não é pra criar desespero, mas é pra criar conhecimento. Uma vez que o conhecimento entra na cabeça de vocês, vocês fazem escolhas mais saudáveis e escolhas mais conscientes. Se você, conscientemente, sabendo de tudo isso, quer continuar comendo carne vermelha todo dia, aliás, nem é carne vermelha, proteína animal todo dia, é uma escolha. É uma escolha que você tá fazendo pro teu corpo e tá consciente. É uma escolha consciente. Você sabe que não deveria, mas você faz porque você quer. É diferente de quando você não sabe os efeitos que isso pode causar e você vai consumindo, né? Aí você tá sendo prejudicado sem querer, porque você não tá sabendo.
Agora, a partir de hoje, você sabe. Suas escolhas daqui pra frente são conscientes, tá? E outra coisa, eu vou trazer mais alterações que são importantes da gente fazer na nossa vida. E que isso não quer dizer que vocês precisam sair correndo amanhã no mercado, que vocês precisam abrir o lixo e jogar tudo fora. Não. Quer dizer assim, quando vocês tiverem possibilidade, façam o melhor possível. A Roberta falando, às vezes é melhor viver na ignorância, faz bem. Pois é. A gente sofre menos às vezes, né? Mas o impacto que isso tem no nosso corpo, né? Porque eu sempre falo aqui, Rô, a conta chega. A conta vai chegar, gente. A gente falou disso na live com o Lucas também. Ninguém fica diabético da noite pro dia. Ninguém fica hipertenso da noite pro dia. Ninguém desenvolve um câncer da noite pro dia. Ninguém desenvolve enxaqueca da noite pro dia. É um acúmulo de desequilíbrios do nosso corpo que levam à manifestação de uma doença. Então, a gente precisa ficar atento nisso, para fazer escolhas conscientes. Daqui pra frente, você vai fazer da melhor forma que você puder. Voltamos a falar dos alimentos orgânicos, então. Então, a gente estava explicando que a dioxina ela é muito presente nos agrotóxicos e pesticidas. E daí vem, então, um dos motivos pelo qual você deveria consumir alimentos orgânicos sempre que possível. Fer, não tenho condição nesse momento. Ok. A gente faz o melhor que dá pra fazer nesse momento. Agora, a partir do momento que você tem condição, você já sabe. Primeira opção que você vai fazer vai ser alimentos orgânicos. E você vai lembrar dessa aula aqui. Agora, onde mais a gente vai encontrar a gente pode ter essa contaminação por dioxina? Sabe aquele filme plástico transparente que a gente adora pôr na comida? A gente põe ele, leva lá pro forno e deixa aquela comida com aquele plástico filme? Ou quando a gente resolve fazer um pão de queijo e tá com preguiça de untar a forma. Daí a gente põe plástico filme e leva no forno. Fonte de dioxina. A gente também tá contaminando o nosso corpo ali. Vocês costumam usar bastante plástico filme na vida de vocês, na casa de vocês, no dia a dia? Ou você pegou e guardou na geladeira, colocou um plástico filme e aí quando você vai esquentar a comida, você põe no micro lá com aquele plástico filme. Contaminou tudo, bebê. Pois é. A gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, outro lugar onde a gente encontra essa dioxina, a gente vai encontrar ela nos plásticos, né? Nas fontes de plástico. Plástico como um todo, né? Eu já tinha falado aqui pra vocês, xenoestrógenos, né? Muito presente em todos os tipos de plástico, né? Mas a gente vai encontrar essa dioxina num lugar onde vocês nem imaginam. No absorvente interno. Sim. Muito frequente a presença de dioxina no absorvente interno. E aí o que acontece? Lá dentro da periquita é o quê? É quentinho. E aí o que acontece? A gente se contamina. Outro lugar onde a gente vai encontrar essa dioxina são nos papéis branqueados. O branqueamento é um processo pelo qual o papel passa, que é para ele ficar, obviamente, branco. Que papel branco a gente usa no nosso dia a dia? A gente usa papel branco no dia a dia? Em contato com alimentos? Parem pra pensar. A gente usa esse papel branco meio... Não é papel branco... Esse papel branco que eu tô falando pra vocês não é o papel branco guardanapo, tá? É um branco... eu não sei nem explicar como é que fala, gente. Ele é um branco meio brilhantezinho, assim. A gente usa ele... Vou resumir porque eu não sei dar exemplo... Não sei explicar. Eu não sei brincar de charada, eu preciso falar logo. A gente usa ele no filtro do café. Papel branqueado. Tá no filtro do café. Café, inclusive, este que você que sofre com enxaqueca deveria controlar o consumo, né? Papel manteiga. Papel manteiga também. A gente também tem essa dioxina em alguns saquinhos de chá. Ou seja, bebês, tamo lascados, sim, claro, com certeza. Pois é. Daí você deve estar falando, ô Fer, e qual que é a solução que você vai dar pra tudo isso, meu anjo? A solução é, e eu sempre trago isso pra vocês,
sempre que possível, faça o seu chá com as ervas, com as folhas, com a raiz. Sempre que possível. Quando não possível, consuma o de saquinho, o de sachê, que seja orgânico. Ele não tem dioxina. Você pode até ver que quando você pega, tem uns que são até tecidinho, gente, é uma gracinha, esses chás orgânicos, tá? Ele não vai ter esse papel que vai liberar esse xenoestrogênio, ok? Para além disso, então a gente falou do filtro, do filtro de papel, a gente falou do saquinho de chá, a gente falou do absorvente interno, a gente falou dos plásticos em geral e a gente falou do plástico filme. Agora a gente vai falar de outra forma, então a gente já falou, terminamos de falar da dioxina, agora a gente vai falar do PCB. Já ouviu falar do PCB? A Leda já arranjou a solução. Se o problema é, então, o filtro de papel, eu vou passar no coador. O importante é ficar sem o papel, né? O importante é não ficar sem o café, né? Entendi a sua ideia, vamos lá. Embora, né, é uma alternativa sim, mas o ideal é a gente restringir o consumo desse café, tá bom? A gente já falou sobre isso, mas enfim, tem post sobre isso também. A gente vai falar agora sobre o PCB. Já ouviram falar de PCB? O PCB, ele também tá muito presente em animais, tá? Principalmente nas carnes, no peixe e no leite. São os lugares onde a gente mais encontra essas alterações. Ou seja, de novo, voltamos ao consumo excessivo de proteína animal. Resumindo, gente, em relação ao consumo de proteína animal deve ser controlado sim. Independente se você quer ou não virar vegetariano, tá? Não tô falando pra ninguém virar vegetariano, tá? Eu tô falando apenas pra gente ter um consumo consciente. Você de fato precisa comer carne animal todos os dias? Não. Você pode controlar o consumo. Daí também não vai todo mundo virar vegetariano. Ó, se for virar vegetariano, passa com a Luísa, hein? Já tô avisando vocês. Que ela é excelente pra ajudar a equilibrar a dieta, tá? Mas é importante você consumir numa quantidade adequada. É importante você consumir com uma frequência equilibrada. Não adianta também você falar assim, ó, vamos pensar até um desafio assim, ó. Vamos colocar na cabeça, vamos fazer a segunda-feira sem carne. É um dia da semana sem carne que você come. Já é um começo. Você não precisa ficar 5 dias sem comer carne. Faz um dia sem carne. Vê como teu corpo se sente. Eu, quando me desafiei a fazer isso, eu descobri que eu achava que eu digeria bem carne, mas que não digeria bolhufas nenhuma bem. Porque eu como carne, quando eu como, meu cocô fica diferente. Vocês já repararam no cocô de vocês? Meu Love, quando come carne, tem gases. Ele digere bem? Não. E eu? Se meu cocô fica estranho quando eu como carne? Eu também não tô digerindo bem. E pra que raios eu vou colocar dentro do meu corpo todos os dias algo que, além de poder me contaminar, ele não é bem digerido pra mim. Quando a gente não digere bem, o que acontece? O alimento fica lá, ó, fermentando. Por isso que dá gás. E aquele alimento fermentando, o que é que acontece? As bactérias ruins vão e começam a se alimentar dele. Ou então, aquele alimento que não foi bem digerido, ele vai passar um pedacinho dele pela nossa barreira do intestino. Nosso corpo vai olhar aquele pedaço de carne e vai falar: filhão, o que você tá fazendo aqui? Pá! Vai atacar aquele pedaço de carne. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai inflamar. Um corpo inflamado favorece o surgimento de crises. Vocês conseguem perceber o quanto tá tudo interligado? E a gente só vai conseguir entender isso se a gente tem a informação, que é a que eu tô trazendo aqui pra vocês, e se a gente faz da autoobservação. Eu amo churrasco. Eu amo. Só que depois que eu descobri que eu não digeria bem, churrasco não tem a mesma graça pra mim. Eu encho meu prato de legumes, de salada, pra depois comer um pedaço de carne. E essa é a sacada. Quando você entende como o teu corpo funciona, você para de judiar do teu corpo. Porque o teu corpo é tua casa.
Você deixa um estranho entrar na tua casa e quebrar tudo e falar, ah, tanto faz, tanto fez. Não. E por que a gente faz isso com o nosso corpo? Que é a nossa casa. Por que a gente coloca dentro do nosso corpo um monte de tranqueira que a gente nem sabe o que é que tem lá? É o mínimo que a gente tem que fazer pelo nosso corpo para entender o que é que a gente tá pondo pra dentro. Se a gente vai no piloto automático de só come, só come, só come, só come, só come, isso vai gerando desequilíbrio atrás de desequilíbrio e a conta vai chegar. Falamos então do PCB. Tá acabando o nosso tempo. Vamos lá. Vamos falar do fitalatos. E pra finalizar, então, a gente vai falar do fitalatos, tá? Dos fitalatos. Onde a gente encontra esses fitalatos? Esses fitalatos a gente encontra nos plásticos maleáveis. Ele é utilizado para deixar o plástico mais maleável, para moldar esse plástico. Ou seja, todo plástico que é moldado tem fitalato. A gente tem estudos que mostram que a gente tem uma quantidade muito grande de fitalatos na mamadeira. Voltamos de novo na mamadeira. Aí você vai falar, e aí, Fernanda? Me dá uma solução agora. Você falou que por conta do BPA era só não colocar o leite quente, leite em temperatura ambiente na mamadeira. E agora que você tá falando que pra fazer o formatinho lá bonitinho da mamadeira, tem fitalato é cheio no estrógeno, ele desregula nossos hormônios. Eu vou fazer o quê? Você vai fazer que nem antigamente. Antigamente existia mamadeira? Não. Até porque, gente, mas que raio que a gente teima em dar TT da mamadeira pro neném deitado? Não tem que estar deitado, vai engasgar, menino. Como que se era dado leite antigamente? Quando não tinha mamadeira? No copinho. Aí vocês vão falar assim, ah, Fernanda, é fácil você falar, né? Que você não é mãe? Eu sou. E ela tem 6 anos. E ela ama um copinho. E, inclusive, ela já não usa mais nada de plástico. Com 6 anos. Por quê? Porque eu não quero que ela menstrue aos 11 anos. Ela não consome mais nada de plástico. Ela não consome comida no prato de plástico. Nossa, Fer, mas desde nova? Desde nova. Ela não quebra? Mas, gente, se cair vai quebrar, né? É só segurar, tem que tomar cuidado. Existem soluções. Para todo problema existe uma solução. A questão é se a gente está disposto ou não a fazer a mudança que precisa ser feita. Então a gente vai ter o fitalato nessas mamadeiras, já trouxe uma solução. E outra grande fonte de fitalatos, BPA e tudo que é de ruim, aquelas, na nossa garrafinha de água. É aí a hora que vocês choram. Eu tenho até uma aqui, ó, que deve estar até verde essa água aqui, que nem sei de quantos meses atrás que ela é aí. Porque, ó, o que acontece? Vocês usam garrafa de água de plástico para tomar água? Ou vocês usam de inox? Ou de vidro? Qual que é a garrafa de água que vocês usam no dia a dia de vocês? É muito mais prático. E deixa eu ver até que tem uma aqui. Eu vou até pegar pra vocês, peraí. Ó, se eu não me engano, essa aqui deve estar até escrito. Deixa eu ver se tá escrito nessa. Essa aqui não tá. Mas é velha, vocês viram que ela tá até acumulada aqui, evaporando, já faz 50 anos que tem essa garrafa aqui. Qual que é o grande problema? É muito fácil a gente usar a garrafa de água, né? Ela é prática. E o pior é que a gente não satisfeito de comprar garrafa de água na rua, né? A gente vai comprar garrafa de água, aí o que a gente faz? Termina de tomar, a gente chega em casa e enche de novo. E eu acho que tá arrasando, economizando na garrafa de plástico. Você sabe que algumas empresas de fabricantes de garrafa de água, até, se eu não me engano, a Cristal, sabe aquela água Cristal? Que o plástico é todo maleável e faz um monte de barulhinho, cheio de fitalato? Pois é. Ela mesma coloca pra não reutilizar essa garrafa. Ou seja, quando você usa, se você precisar tomar água na garrafa de plástico, porque você tá na rua, esqueceu sua garrafa, enfim, você não vai passar sede, né? Vai desidratar, vai ter crise de enxaqueca. Melhor tomar água contaminada do que não tomar água, né? Nesse caso. E aí, você teve que tomar água da garrafa, quando você chega em casa, você pega essa garrafa e joga fora, bendita. Não é pra você ficar reaproveitando essa garrafa de plástico, que já não era nem pra estar bebendo nela. Já era pra você ter o hábito de andar com uma garrafa com você, uma garrafa decente. Daí você vai falar assim, ô Fer, mas e se eu deixar minha garrafa de plástico
dentro da bolsa protegida do sol. Ah, mas no busão que você pegou não tava calor, não. E o carro que ficou estacionado na rua também não pegou sol. Não, ficou o dia inteiro dentro da garagem, coberto. Não tava quentinho o carro quando você entrou, não. Não sobrou aqueles... Não subiu aquele vaporzinho na sua garrafa de água, não. Se houve aquecimento, teve a liberação de xenoestrógenos naquela água. Aí você vai ficar neurótico agora. Você vai falar assim, ô Fer, mas e se eu sou aquela pessoa que compra em casa aquele galão de água de 20 litros? Pra economizar, sai mais barato, vou comprar aquele. Porque eu não quero tomar água da torneira. Tem aquele filtro lá que você põe, que filtra água, mas não confio não. Eu quero tomar água boa na fonte, de 20 litros. Eu corro o risco de estar contaminada? Você tem 3 opções. Sim, claro ou com certeza. Você pode escolher. Uai, Fer, mas o garrafão de 20 litros, ele fica dentro de casa na cozinha. E na minha cozinha, na minha, por exemplo, nem tem janela lá, não pega sol. Por que eu tô contaminada? Pega a imagem. A água tava lá na fonte, encheram o garrafão dela, colocaram ela no caminhão, o caminhão pegou a estrada, parou na estrada, continuou andando na estrada, ele chegou e foi pro centro de distribuição. Vocês já viram como que é um centro de distribuição dessas garrafas de água? Eu preciso fazer uma foto pra vocês, porque aqui do lado de casa tem um. Sabe onde é que fica o galão de água de vocês? Na calçada, tomando sol o dia todo. Aquela água tá contaminada? Vocês têm de novo 3 opções. Sim, claro, com certeza. E aí a gente bebe um monte dessa água. E aí, o que vai acontecer? O nosso corpo, a gente vai estar lá bebendo essa água todos os dias contaminada. Todos os dias contaminando o nosso corpo, pouquinho em pouquinho. A gente contaminou ele com a água que estava contaminada, a gente contaminou ele com a garrafinha de plástico que a gente comprou na rua, porque a gente esqueceu nossa garrafa, porque a gente tem preguiça de trocar de garrafa, porque a gente acha muito caro comprar uma garrafa de inox e a gente nem para pra pensar no quantos anos dura uma garrafa. Aí a gente se contaminou quando a gente foi jantar e bateu aquele cremezinho de abóbora no liquidificador de plástico, porque a gente... Enfim, não quis esperar pra bater ele frio, pra depois ter o trabalho de esquentar ele de novo. E aí a gente nem se ligou nisso. E aí a gente foi, e no almoço a gente comprou uma marmita. Uma marmita daquelas pronta, né? Que vem naquela embalagem de plástico. E aí a gente congelada, e aí a gente descongela e põe no micro, sabe? Então, fonte de xenoestrógenos no nosso corpo. E no café da manhã, a gente passou lá na padaria, e aí a gente pegou aquele copinho de plástico e tomou um copinho de café. E pegamos uma notinha ainda. Isso é só o começo. A gente contamina nosso corpo com muito mais do que isso. Eu comecei a live falando pra vocês que os xenoestrógenos estavam presentes em tudo na indústria. Tudo pode ter, né? Tudo não, vai gente, estou exagerando. Mas em várias coisas podem ter. E a gente não vai encontrar só... O filtro de barro é uma excelente opção. Excelente opção, tá? E é engraçado, né? Como ele é antigo, as nossas avós tinham... Bisavó usava filtro de barro. E o bagulho nunca fica ultrapassado, gente. Ele é ótimo. E aí a gente fica assim pensando, nossa, onde é que mais que pode ter contaminação no nosso corpo? A gente pode ter contaminação no nosso protetor solar, que a gente passa no rosto todo dia antes de sair de casa. A gente pode ter contaminação na nossa maquiagem. O rímel que a gente usa, ele pode ter petroquímicos. É, derivado do petróleo, esse mesmo. E aí a gente tá passando na cara todo feliz. O mesmo acontece com o esmalte. O esmalte cheio de químicos que podem desequilibrar o nosso corpo. A gente também pode se contaminar no desodorante. Sabe aquele desodorante comum que a gente compra na farmácia? Pois é. A gente também se contamina lá. A gente se contamina com diversas marcas que vocês super conhecem de shampoo. Shampoo, condicionador, sabonete.
Eu fiquei completamente assustada quando eu fui até olhar o produto, o hidratante que eu tava passando na minha filha. Daquela marca Blá 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 Baby, sabe? Vocês conhecem a marca mais famosa de produtos pra criança, não posso citar aqui. E lá tinha lá um monte de componente que é desregulador endócrino. E eu passando na minha filha desde neném. Então a gente tem que olhar já nos produtos cosméticos e tudo mais, a gente não vai olhar BPA especificamente, né? A gente vai olhar triclosan, por exemplo, muito presente. Petroquímicos, muito presentes. E a gente tem que tomar cuidado. Porque aí, aquela coisa que era pequenininha, que era só a tábua que você cortou aquele frango pra colocar na salada, foi juntando com a notinha, com o cafezinho, né? Foi juntando com o absorvente interno que você tava usando, foi juntando com a água contaminada que você bebeu, com o almoço que tava congelado e você descongelou no micro-ondas naquela vasilha de plástico, com a sopa que você bateu no liquidificador, com aquele pote que você guardou aquela sopa quente e pôs na geladeira. E aí pronto. Estamos aí completamente contaminadas. Flavinha, lá no meu canal do Telegram, eu já postei alguns produtos que são livres, porque eu fiz uma vez uma live sobre contaminação, que foi maravilhosa, gente, eu amei. A gente fez um ciclo de 3 lives de contaminação. Então, uma a gente fez contaminação de plástico, outra a gente fez contaminação na maquiagem e cosméticos, e outra a gente fez contaminação nas panelas. Então, foram 3 lives que a gente fez. E aí eu deixei alguns exemplos de algumas marcas de maquiagem, de cosméticos, tem esmalte, lá no Telegram. Eu vou atualizar aquela lista, naquela lista não, aquelas fotos, né? Tem mais fotos, eu vou postar algumas vou fazer um destaque sobre isso pra vocês. Mas no canal do Telegram tem já alguns produtos que são livres de tudo isso que eu tô contando aqui pra vocês, tá? Então, assim, pra vocês terem ideia, é um poço de contaminação sem fim. A gente tem até a contaminação nas panelas, que eu nem entrei nesse mérito de conversar com vocês ainda, porque não deu tempo e a live já acabou, tá? Mas o que eu quero trazer pra vocês no final dessa live é só uma reflexão. É só pra vocês pensarem, não é pra vocês entrarem em pânico. Mas, gente, a gente precisa questionar muita coisa na nossa vida, tá? Tem mesmo necessidade daquela garrafa de plástico? Tem mesmo necessidade do consumo de carne diário? Tem mesmo necessidade daquelas maquiagens. E, gente, essa questão da maquiagem, eu vou falar pra vocês, tá? A gente teve uma análise até de maquiagens super famosas, assim, sabe? Tipo, muito famosas mesmo. E algumas famosas por serem mais baratinhas e serem boas, e outras famosas porque são absurdamente caras. E todas elas tinham contaminação. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, tá? Existem marcas que são seguras pra gente utilizar. A gente tem até uma parceria com a Labiato, tem o Instagram delas no destaque cosméticos, tem um destaque chamado cosméticos no meu perfil. Então lá tem os destaques cosméticos e aí tem o perfil da Labiato que fala que vende só maquiagens que são livres desses compostos, são veganas, são livres de sulfatos, de triclosan e enfim, tá? São as que eu uso, ó, pra vocês verem, elas estão até aqui, ó. Essa marca Visela, por exemplo, ela é livre desses componentes. Vocês vão ver que eu só tenho coisas dela, nem tenho muitas coisas, enfim. Aqui, ó. Tudo dessa marca Visela, que não tem problema da gente utilizar, tá? O esmalte, por exemplo, da 2112, é uma marca que eu gosto muito e que eu utilizo. Tem diversas cores. Mas tem várias opções lá no Telegram que vocês podem ver, tá bom? Então, pra resumir, pra gente fechar, a ideia dessa live é trazer informação. Não é pra assustar vocês, não é pra ficar todo mundo desesperado, não é pra pegar todos os Tupperware que vocês têm em casa e jogar fora, tá? Não. Quando for possível, vocês vão trocando eles pelo de vidro, tá? Ô, Fer, eu colocar comida pra guardar no Tupperware de plástico é um problema? Depende. A sua comida tá quente? Se essa comida tá quente, é um problema. Se você esperar essa comida esfriar completamente pra você guardar nesse Tupperware de plástico e colocar na geladeira, não tem problema. Só que vai ter problema se você tirar ela da geladeira e você esquentar no micro-ondas. Aí contaminou de qualquer jeito,
tá? Agora, se é só pra você armazenar depois que a comida tá fria e quando você for comer, você vai esquentar num prato de vidro, tudo bem, não tem problema. Não quer dizer que você precisa jogar fora seu tupperware de plástico. Mas é fazer o consumo, a utilização consciente. É a mesma coisa das notinhas. Se você é aquela pessoa que joga as notinhas fora, por que raios que você vai se contaminar à toa? Não pega. Você já avisa a mulher que você nem quer. É menos gente consumindo menos papel, o mundo inteiro agradece e teu corpo também. Então, uma coisa que eu brinco com as minhas alunas e seguidoras é, gente, a tábua é o mínimo que dá pra fazer pra trocar. A tábua que você corta a comida. Outra coisa que eu acho básico, que na verdade é a primeira coisa que todo mundo deveria fazer, a substituição da garrafa de plástico, tá? A água que você toma todos os dias. Inclusive, vocês têm cupom de desconto. Tem lá, no meu perfil tem um destaque chamado Parcerias. Tem lá a foto da garrafa que eu uso e tem um cupom de desconto para vocês comprarem a garrafa de inox. Inox de verdade. Não adianta ser garrafa de alumínio, tá? Ela é um pouquinho mais cara por ser de inox de verdade, mas, gente, dura uma vida essa garrafa. E você não vai estar se contaminando. Ô, Fer, mas e se a minha água já tá contaminada? Aí você precisa trocar de filtro, né, bebê? E a gente vai falar de filtro mais pra frente. Eu vou fazer um post com os melhores filtros pra vocês, porque a água é o mínimo, gente. É o mínimo que a gente tem que ter de qualidade e beber, né, de qualidade a nossa água, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante dessa live, que vocês aproveitem esse conteúdo. Vamos lembrar que todas essas informações, elas vão ficar disponíveis pra vocês por 24 horas. Se a gente não bater a meta de 100 comentários, 100 compartilhamentos ou 100 salvamentos, a live cai fora do ar em 24 horas. E aí quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. Quem assistiu e não decorou tudo, lascou, tá? Então vamos contar. Da outra vez que eu fiz a live, a gente teve 150 pessoas na live da outra vez e não bateram a meta e perderam a live, tá? E aí eu só fiz ela agora, ou seja, um ano depois quase, pra eu refazer essa live. Não é uma live que eu faço com frequência, porque é muito conteúdo. Eu gosto sempre de me atualizar, gosto sempre de trazer mais marcas, né, pra vocês poderem utilizar com mais segurança, mais informações. Então, vamos lá. Eu vou deixar essa live salva por 24 horas e se vocês baterem a meta, ela se torna permanente. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente vai se encontrar hoje que dia? Hoje é quinta. Amanhã tem caixinha de perguntas. Se vocês tiverem dúvida em relação a alguma coisa aqui da live, vocês podem perguntar lá também, que eu vou responder a caixinha de perguntas de vocês ao longo do final de semana. Para aquelas pessoas que mandaram as dúvidas pra mim, caixinha de perguntas, eu não consegui responder tudo, me desculpa. Eu recebi muitas perguntas, tô tentando responder todas. E assim que possível eu volto a responder mais. Por isso que eu tô abrindo caixinha de pergunta o tempo todo. Porque nem sempre eu consigo responder todas as dúvidas. Mas manda lá que eu sempre me esforço muito pra isso. Gente, um beijo muito grande. Obrigada pela parceria. Obrigada pela paciência, pela contribuição. E a gente se encontra então na segunda-feira. Um beijo grande. Tchau!